Olá, pessoal. Na aula passada, nós vimos tutelas executivas, uma introdução, e nós vimos que existem técnicas executivas. Técnicas executivas, certo? Vocês lembram que as técnicas executivas, elas se dividem de subrogação, quando o Estado substitui o credor e age para satisfazer a obrigação inadimplida, e nós temos de tutelas aí de desapossamento, nós temos tutelas de expropriação e nós temos tutelas de transformação, conforme a natureza da obrigação de dar, fazer ou não fazer. E nós temos técnicas executivas de coerção. Vocês lembram que nós falamos que a coerção ela pode ser pessoal ou patrimonial. Patrimonial. Vou subir aqui um pouquinho para parecer melhor. Patrimonial. A coerção patrimonial seriam as multas e as trentes, que é o nome do direito francês, que corresponde a uma figura similar à multa. E a pessoal seria a prisão. A Constituição ela fala em prisão em depositário infiel, que é quando a pessoa fica como depositária de um bem penhorado e subtrai esse bem e não entrega em juízo quando acionada para tal. Ela foi excluída, ela não é aplicada na prática em razão de uma interpretação que foi dada a uma convenção que o Brasil é signatário, e o que sobrou de prisão civil é a prisão do devedor de alimentos, prisão alimentar, tá? É importante vocês diferenciarem a prisão civil da prisão penal. A prisão penal ela é sanção por uma infração, por um crime, e a pessoa cumpre pena. Sanção, pena. No direito civil, ela é uma técnica de coerção para a satisfação de uma obrigação inadimplida. E enquanto no direito penal eu cumpro a prisão, eu não tenho mais eu cumpri a pena, cumpri a sanção, eu não tenho mais obrigação, eu saio da prisão e meu débito com a sociedade está satisfeito. Na prisão civil, que é uma técnica de coerção, o tempo da prisão ele não paga dívida. Então, o devedor de alimentos que vai preso, ele continua devendo. A diferença é que aquele débito não enseja mais uma prisão, mas ele continua sendo devedor, tá? Qual o prazo da prisão civil? Ela é de 1 a 3 meses pela lei, mas na prática ela é de 1 mês. Eu recomendo que vocês vejam nessa parte aqui do prazo da prisão e tudo, vejam o recurso no HC 23.040 do Superior Tribunal de Justiça. É uma leitura interessante que vai enriquecer o debate da aula, tá? A prisão do devedor de alimentos, ela não pode ser dada de ofício pelo juiz, ou seja, o juiz não verifica, olha, ele está devendo 3 meses aqui de alimentos, vou decretar a prisão dele. Não, a prisão ela depende de pedido expresso do credor, do exequente. O juiz não pode fazer de ofício. Quem quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, recomendo a leitura do HC 128.229, do Superior Tribunal de Justiça. O que vocês também devem saber sobre a prisão do devedor de alimentos? Ela é feita com base no artigo 528, aqui também vai o dever de casa, né? 528, parágrafo 7º. Ele diz o seguinte: o débito alimentar que autoriza a prisão, ou seja, débito alimentar, é um débito de alimento, obrigação de dar quantia certa para a satisfação da necessidade do alimentando. O débito alimentar que autoriza a prisão civil, ou seja, a prisão que não é pena, é uma técnica de coerção,
É o que compreende as 3 últimas prestações. 3 prestações. As 3 últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução. No mesmo sentido, vocês têm a súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça. Eu recomendo, inclusive, que vocês periodicamente procurem os informativos do STJ e do STF, que eles vão enriquecer muito o estudo dessa parte. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos as técnicas executivas, elas podem ser por subrogação, nós temos desapossamento, expropriação ou transformação, que é quando o Estado ele substitui o credor na realização de atos para satisfazer a obrigação e manter a paz na sociedade. E técnicas de coerção, é quando o Estado age, o Estado juiz, para que o devedor perceba que é mais interessante ele cumprir a obrigação do que ficar no inadimplemento. E essas técnicas de coerção podem ser pessoal, que nós temos a prisão civil do Brasil, que somente a prisão do alimentante, a prisão alimentar, e nós temos a coerção patrimonial. Acabamos de ver a coerção pessoal, que é a prisão do alimentante, 528, parágrafo 7º do Código Civil, aqui 528, artigo 528, parágrafo 7º, e a patrimonial por meio de multas ou astrentes. Esse é um tema muito interessante e que nós vamos estudar agora.